Outro dia eu estava falando aqui para vocês que os realistas, né? Principalmente os realistas, tanto do ponto de vista epistemológico quanto do ponto de vista da política, eles têm um vínculo com a opressão que eles não conseguem disfarçar. O Peter Sloterdijk até, de certa maneira, dá um ar de banditismo a eles, né? E tem um livrinho aqui que já há algum tempo, já faz um certo tempo que eu li, acho que li quando saiu, e que eu queria retomar com vocês. É o Alain Badiou, Em Busca do Real Perdido. O livro começa bem, vai bem até o meio, depois ele toma um tom ideológico que eu não gosto muito. Mas eu vou só ler um pedacinho para vocês no início, para vocês verem esta história de que do real, né? Quando as pessoas chamam você para o real. Quer ver? Olha só. Hoje, o real, como palavra, como vocábulo, é utilizado essencialmente de maneira intimidante. Devemos nos preocupar constantemente com o real, obedecer a ele. Devemos compreender que não podemos fazer nada contra o real. Ou os homens de negócios e os políticos preferem esta palavra, as realidades. As realidades são impositivas e formam uma espécie de lei, da qual é insensato querer escapar. Somos atacados por uma opinião dominante, segundo a qual existiriam realidades impositivas a ponto de não se poder imaginar uma ação coletiva racional cujo ponto de partida subjetivo não seja aceitar esta imposição. E aí, logo em seguida, ele diz, bom, mas então, né? O que é o real, né? E aí ele vai fazer algumas entradas filosóficas para se aproximar desta noção. Claro que aí vai o desdobramento do Alain Badiou, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é para esta capacidade que a palavra as realidades, o real, adquiriu, né? Esta capacidade de dizer para você, aquiete-se e atenha-se ao real. Ou então aquele fantástico jargão, né? Ah, mas gostei muito da sua conversa e tal, mas na realidade, né? Ou pior, né? Ah, como tem aquela cuca, né? Cebosa. Ah, mas isso é utopia, não é o real. É interessante como se transmutou essa palavra. Como que esta palavra, que deveria nos dar condições de discernimento, acabou nos dando condições únicas, exclusivamente de opressão. É única, exclusivamente no sentido de intimidar que ela se disseminou. Até quando ela é usada apenas como uma espécie de complemento da linguagem, apenas como uma forma retórica, meio sem pretensão, até mesmo quando ela está assim, ela é opressora, porque ela fecha as possibilidades que você tem. Dois caminhos. Primeiro caminho é você ter o ideal. Segundo caminho é você ter a utopia, que são coisas diferentes.
terceiro caminho é você ter o imaginário. Então, há uma série de elementos que são, por princípio, o não real. E eles, agora preste bem atenção na expressão, e eles muitas vezes são a única realidade a qual nós podemos clamar. Nós estamos vivendo um pouco isso, né? Há aí uma discussão estranhíssima, né? De repente se quer distinguir a realidade através de legislação. Claro que a legislação ajuda muito a gente. Uma boa legislação realmente faz com que, realmente faz com que, né, a gente possa melhorar de vida, uma boa legislação. Mas querer traçar um caminho muito nítido, muito definido do que é o real através da legislação, cria esse problema que está sendo criado aí com este alvoroço em relação a fake news. É como se num determinado momento a gente não pudesse já ter na legislação alguma coisa que combatesse fake news. E também é como se a gente não pudesse perceber que há um conglomerado de situações onde a questão não é a fake news, onde a questão é a maquinaria que não se importa com fake news. Ela é uma maquinaria que saiu do controle humano. Completamente. Ninguém mais comanda esses algoritmos e a inteligência artificial. Ela adquiriu a propriedade do seu pai. Ela adquiriu todo o DNA do progenitor. Quem é o progenitor desta maquinaria? Se não o capital. Ele precisava encurtar distâncias, encurtar tempo, fazer a mais-valia ser produzida e ser realizada rapidamente, deixar o tempo achatado, fazer com que se pudesse comprar e vender papéis no mercado financeiro de modo cada vez mais rápido. Resultado, o capital no seu destino de só crescer infinitamente, criou esta maquinaria que possibilita ele tentar crescer infinitamente através de papéis, de velocidade. E aí esta maquinaria, tanto quanto o capital, saiu do controle, seja de capitalistas, seja de trabalhadores, seja de proprietários dos tais meios de produção. Quem é que hoje, por exemplo, né? Hoje estava se discutindo na imprensa, no mundo todo, esta nova forma que o Google deu, através da inteligência artificial generativa. Ela cria um resumo que ela põe no início da busca. E aí, quem é que vai ficar procurando outros sites? Ninguém. Vai se tomar aquele resumo. Mas de onde saiu aquele resumo? Ora, saiu da produção intelectual. Mas ele saiu da produção intelectual com a riqueza dela? Não, ele saiu através da comunicação de máquina, que é uma probabilidade de juntar palavras. Então ele sai empobrecido, ainda que tenha muita informação. Mas ele já está causando um burburinho. Por quê? Porque os grandes jornais, as grandes revistas, as enciclopédias, os livros e etc., e os sites também, e agora também os próprios vídeos, vão simplesmente ser secundarizados, de modo que o Google deixa de ser um mecanismo de busca para ser um mecanismo de imposição de um certo tipo de pensamento. E o que é pior,
Não há nada mais lambe-botas, mais politicamente correto, mais vassalo do que a inteligência artificial. Ela é nojenta. Você já conversou com uma? Ela é nojenta na sua subserviência, mas ao mesmo tempo na sua jactância. Ela define tudo. E quando você reclama, ela vem de joelhinhos dizer: ah, eu só quero ajudar, da próxima vez eu vou tentar melhorar. Ora bolas, algoritmo do capeta. É isso, gente. Mas o pessoal não está conseguindo atinar para isso. Estão discutindo. Ai, se você falou mal da democracia, não falou mal da democracia, né? Tá nesse pé ainda a conversa. E o capitalismo de plataforma vai rodando. É o bacharelismo brasileiro, né? Querer resolver as coisas através de lei, né? Parece que tem uma gana. Era na direita, agora tá na esquerda, vai voltar para a direita, mas é uma tesão no rabo, um tesão no rabo de excesso de advogados no país, né? É muito advogado, então você tem um país que tudo tem que ser resolvido por lei. Até para poder dar emprego para esse monte de gente, né? Daqui a pouco a gente volta.